é o pecado, é o erro, é a preguiça. Então, tudo isso. Se você não tiver um desenvolvimento na tua mente, porque riqueza é uma questão de estilo de vida, não é uma questão de trabalho ou coisa parecida. Eu vou trabalhar, é um estilo de vida. Então, se você não tiver essa consciência do amor, porque muitas vezes um pobre mais egoísta, um pobre mas ele é ranzinza, um pobre mas ele tem tantos defeitos, entendeu? Porque se ele fosse rico, ele iria matar as pessoas com um recurso, o estilo de vida. Então, quer dizer, com recurso na mão de alguém, tem até um provérbio, que é o provérbio chinês, que ele vai dizer assim que a empregada que virou patroa, essa é terrível, né? Quer dizer, ela vai ser terrível com as pessoas, porque não tem entendimento, não sabe lidar com tal situação. Você sabe que o dinheiro ele tem um poder, né? Sim. De dar a vida ou dar a morte para alguém. Então, quer dizer, quando eu entrego poder para alguém, que é recurso, que é autoridade, na mão de alguém que realmente não tem responsabilidade, não sabe lidar com isso, é uma arma terrível. Então, quer dizer, eu preciso de entendimento. Então, ter recurso é saber administrar a vida, para não pisar no outro, para não humilhar o outro, para não degradar o outro, não achar que ele é melhor do que o outro. Foram entendimentos e oportunidades diferentes uma da outra, para que esteja. E foi assim que o Senhor colocou. Quando entrou o pecado, entrou a pobreza, entrou a miséria. Sim. Por isso que ele diz, enquanto há mundo, vai ter essas pessoas sem entendimento, que não conseguem entender, que não conseguem discernir entre o braço direito e o braço esquerdo. Então, a pobreza, na verdade, é distanciamento de Deus, é falta de entendimento. Não quer dizer recurso financeiro, ouro ou prata. Não é disso. Sim. Que se está falando. Na realidade, o que eu estava... Só para você ter ideia, eu tenho um amigo pastor, eu esqueci o nome dele agora. Ele foi para a África, né? E pastor, ele foi pela Assembleia de Deus, e ele chegou na África, passou 10 anos. Quando ele voltou, ele contou, né, como ele entrou. Não tinha luz, barro, uma casa muito longe da outra. Quando ele chega lá, ele estabelece a igreja. Quando Jesus entra naquele lugar, tudo começa a prosperar. O asfalto passa, as pessoas mudam, tá entendendo? As pessoas começam a construir casas, e aonde Cristo chega, ele transforma, ele muda. E não é uma questão, como o senhor falou, porque é crente, ou é porque não é. É porque ele muda o estilo de vida daquela pessoa, não é isso? Exatamente, essa transformação. Jesus, ele vem para fazer o bem, para viver bem. Você vai bem e tudo que você fizer vai prosperar. Então, o Senhor é o Deus da prosperidade. É o Deus que quer. Só que nós não sabemos administrar isso e vamos aos extremos. Muitas vezes a prosperidade, a teologia da prosperidade, sim, ele vai aos extremos. Não podemos ir aos extremos. Tiago vai nos dizer que nós temos que ter equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio para que a gente possa realmente viver bem sobre a face da terra. Do contrário, nós vamos ter dificuldade. Então, pobreza significa distanciamento de Deus. É falta de interesse, é falta de entendimento, é falta de querer estudar, é falta de esforço, é falta que você não quer aprender, você quer usufruir ou quer comer a semente. Então, dificilmente alguém pode suportar por um tempo para ter alguma coisa a mais ali. Ele come a semente, ele pega o seu capital e acaba comendo o capital dele. Ele não tem esse discernimento de plantar e esperar
a colheita, ele quer comer a semente. Se ele comer a semente, não tem o que ele plantar. E se ele não plantar, ele vai depender do outro que plantou. É entendimento, cada um tem o entendimento. E a pessoa que não quer ter o entendimento, que quer usufruir sem poder ter, não tem o entendimento de como eu faço para ter alguma coisa. Eu preciso abrir mão por um tempo para que eu possa usufruir daquilo que eu apliquei. Isso é verdade. E o interessante, eu sempre escuto o senhor falando sobre isso, é que as pessoas tendem a comer a sua semente, no caso, né? O seu capital. O seu capital, que o capital é a semente. E acaba que você não guarda, não quer esperar, não. Se você guarda agora, daqui a 5 anos, você vai ver quanto que tem daqui a 5 anos. Mas é o natural isso do ser humano. Por isso que os pobres sempre tendem conosco. E isso é libertador, isso. Deixa eu falar uma coisa aqui para o senhor. Porque o rico se preocupa com seus irmãos após a morte, né? Ele está consciente, a gente já falou, e ele quer que Lázaro venha. E aí a Bíblia fala que o rico está no lugar de tormento e Lázaro está no seio de Abraão. E existe o abismo, que aí eu acabei de aprender, certo, que é a palavra de Deus. Morreu, segue-se o juízo. Ele não pode descer, quem está lá em cima não pode descer para pregar, que ele não autoriza que pregue lá para os irmãos dele, e nem ele pode voltar. Aí acaba também com a teoria espírita, que existe alguém que morreu e vai lá aparecer aquela alma e vai falar, olha, sai daí, ou os anjos de luz, que é os guias, ou esse tipo de coisa. Quem está lá em cima não pode descer, e quem está embaixo também não pode subir. E aí não tem também espíritos malignos, que é do candomblé, eu posso falar, né, que vem lá de baixo, porque é o texto, a gente está seguindo pelo texto, a gente não pode falar sobre outra coisa. É o que o texto da Bíblia diz. Se você quiser discutir, discuta com a Bíblia, né? A gente está falando sobre esta verdade aqui. Então ele está dizendo que quem está lá embaixo não pode subir, ou quem está em cima não pode descer. Com certeza. Então, quer dizer, a gente já quebra a teoria, logo aqui, duas situações. Quebramos ainda agora do aniquilacionismo. Não existe. Agora nós vamos falar do espírita. Esse espírito, depois que morreu, não tem comunicação, não tem, segue-se o juízo. Então, isso é palavra de Deus, isso é esclarecedor, isso é o que nós precisamos. Se conhecêssemos a Bíblia da maneira simples e normal, só lendo, não precisa ser teólogo, estudar tanta coisa para discernir essa situação, porque está escrito, é real, é só você pegar isso e colocar ela em prática na sua vida, verificar o que é. Então, o espírita também não volta, não pode, não tem mais essa comunicação, é impossível. O único que ressuscitou foi Jesus, com um propósito, que está escrito também que ele iria ressuscitar. Foi colocado lá, ele vai sofrer e vai ressuscitar, colocar lá. Então, tudo está muito claro. A Bíblia, essa regra de fé que as pessoas dizem que é alguma coisa que não se prova tudo lá, tudo está escrito. Se tu conhecesse a Bíblia, eu até lembrei agora que se a pessoa tivesse conhecido a Bíblia, não tinham sofrido tanto. Na época que a terra é quadrada, a terra é redonda, é isso, aquilo, o sol que gira em torno da terra, a terra que gira em torno do sol, tudo isso está escrito na palavra, entendeu? Se ele tivesse lido a Bíblia, não teriam sofrido tanto para realmente descobrir a verdade do que é. Então, quer dizer, é por aí o caminho. Se a gente não conhece, a gente é escravo. Por isso que essa palavra, ela é proibida em 38 países, porque ela é libertadora, ela é tudo para nós. Então, essa carta de amor que Deus faz e entrega para nós, para que a gente conheça e leia. Tu já pensou, teu pai faz uma carta de amor, morre e entrega para você,
e você rejeita ela, você não lê ela. Ou quando você abre, você não quer chegar até o fim para ter entendimento. O que meu pai quis dizer com isso aqui? Então você examinar a escritura é buscar entender o que ele quer que eu faça e como ele quer que eu viva. Então ele não quer que eu viva escravo, ele não quer que eu sofra, ele me colocou aqui com o propósito de eu ser feliz, de eu viver essa vida aqui plena, a terra que ele me deu. Agora, se eu não sei, eu não leio, eu não conheço, e eu ouço as pessoas falarem, aí eu vou ser escravo. Aí eu vou deixar as pessoas me escravizarem, vão deixar as pessoas me enganarem, porque eu não conheço a palavra. Então, esse é o livro que nós deveríamos, depois de aprender a ler, o primeiro livro que deveríamos ler seria esse, que é o nosso manual de instrução. A pessoa, olha, a criança nasce, mas não traz manual de instrução. Você nunca viu essa palavra? Já. Pois é. Tem o manual de instrução? Tem. É a Bíblia. É a Bíblia. E você não conhece, você não leu, você não leu. E aí, por isso, você não acha que não tem manual de instrução. Mas toda máquina perfeita... Hoje até estava falando com a esposa a respeito de milagres, né? Sim. E eu disse para ela, eu disse, olha, por que as pessoas ficam curadas e as outras não ficam curadas? É pela fé. Um tem fé e outro não tem fé. Eu digo, é real. Mas sabe por que essa máquina perfeita que Deus nos fez restaura e funciona? E ela é uma realidade? Falando, o cara está com câncer, orou e ele ficou são. Porque ele nos fez uma máquina perfeita. Dentro de nós tem a morte, tem a vida. E ele, quando você crê, então, esse mecanismo funciona da vida e restaura todas as nossas células como novas. Quantas vezes temos ouvido dizer, ele deu um pulmão novinho, não tem defeito nenhum, ele está respirando naturalmente, normalmente ele deu um coração novo, mas realmente porque esse mecanismo que é humano, mas é espiritual também, e que tem esse poder da fé que está dentro de nós. Então, a palavra de Deus diz o quê? Dentro da tua boca está a tua vida ou a morte. Então, tudo está em você. Eu não vou condenar, eu não vim para condenar ninguém. Já tem quem vos condena. Quem? A nossa própria palavra. A nossa própria boca. É isso que nos condena. Nada além disso. O interessante que o senhor está dizendo, e isso eu fico refletindo, é porque o nosso corpo, se alguém está com problema de depressão, ele está se achando para baixo, Sim. O sistema imunológico baixa, vai procurar a morte. Ele vai dizer que não dá, porque a vida dele não presta, porque... Agora, se ele tem a palavra de Deus implantada dentro dele, cheio de vida, que eu posso ser curado, eu vou ser curado, Deus pode me curar, Deus pode fazer. Ele pode até cair, mas ele pode ressurgir, Sim, entendeu? É natural, normal. Até porque a chuva cai para o justo e para o injusto, né? Uns são, outros não são, independente de qualquer coisa. Mas o importante é como o senhor está falando realmente, depende muito do ser humano, da fé que é implantada dentro dele. Daquilo que ele acredita também, porque aí a gente nasce perfeito, Sim. E as imperfeições da vida, o medo, que aí é o medo, que sempre é o medo que atrapalha a gente, não é verdade? E vem as coisas da vida, tudo aquilo, acaba que aquilo ali te domina, e aí acaba que é verdade, eu vou morrer, e aí acaba que morrendo, né? Porque o medo, vamos dizer assim, é a primeira consequência do pecado. A primeira consequência do pecado é o medo. Você vê que quando Adão peca, e aí ele vê Jesus, os passos do Senhor chegando, e aí ele pergunta, Adão, aonde tu estás? Sim. Se eu estou aqui, Senhor. Mas por que tu te esconde? Eu vi o Senhor chegando e fiquei com
Medo. Então, a primeira consequência do pecado é o medo. E o medo é insegurança. O medo é você não ter certeza que vai acontecer. O medo é falta de fé. O medo é uma desobediência, que é uma consequência de uma desobediência. Eu estava olhando aqui o texto e... Vamos lá? Não, Vamos voltar para o texto? Não, mas a gente está no texto. Porque o que acontece? Isso fala de dureza de coração. O rico e o Lázaro, lá no final daqui das perguntas, está dizendo bem assim, ó, existe uma dureza no coração do ser humano, por quê? Porque ele fala, ó, manda Lázaro lá pregar, falar, né, para eles. Ele disse, não adianta, se eles não ouvem Moisés e os profetas, não vão se converter nunca. Não é a questão de quem vai vir lá do céu ou algo espiritual aparecer para eles, não vão se converter. Agora vamos lá para a palavra. Quando ele diz, se não ouvirem Moisés E os profetas? O Moisés estava vivo nessa época para ele poder ouvir? Não. Não. E o que era que estava lá? A palavra. Já eram os 5 livros que estavam lá. Isso. Entendeu? Do A Alcorão. Bíblia já estava lá. O Alcorão já estava lá. Que é a Bíblia. Os 5, que é a Bíblia, que é os primeiros 5 livros, estavam lá. Se eles não ouvirem, quando a gente abre a Bíblia e vai ler, é Deus falando com a boca de Deus aberta, né? O Pentecostal vai falar disso, isso. A boca de Deus aberta. Então, se ele não ouvir aquela voz que está lá, olha, está escrita lá no seu entendimento, se ele não acreditar nisso, não vai adiantar. Não vai adiantar ninguém ir lá, porque ele não vai ver. Ou seja, onde que ele vai ouvir Abraão, se Abraão já havia morrido? Isso é verdade. Ele está lá com a palavra. Os 5 livros estavam escritos. E essa é a voz. Sim. Ele que tem que ouvir aquilo que está escrito lá. Então, aquilo é vida. Então, é esse o caminho que ele está falando. Não adianta, porque não vai funcionar. Não vai acreditar. Não adianta o morto sair daqui e contar lá, que não vai fazer diferença. Eu vi um filme, tem um filme aqui muito legal, eu até gostei do filme, porque é uma criança, né? Foi uma criança mais ou menos de uns 5 anos, de 5 a 7 anos, acho que era 5 anos que ela tinha. É um filme de fatos reais, pastor, que é O Milagre no Paraíso. Se alguém quiser ver, pode ver depois. É um filme cristão. Uhum. Sobre uma experiência de uma criança que morre e ela vai para o céu. Ela vai para o céu, né, para o céu de Abraão, ou seja, o que for. Lá ela vê Jesus, ela vê as pessoas que morreram, o avô dele, se eu não me engano assim. E até me lembro que é uma coisa bem engraçada, que ela escuta que os anjos cantavam a música do Fred Mercury, lá dizendo, Hero, Hero, Rock and Roll. Sabe, então, só para você ter ideia, é uma criança, ela não tem consciência do que é certo, do que é errado, ela não tem experiência de vida, vai ver que ela gostava da música, né? Mas ela teve uma experiência e ela ressuscitou essa criança, na realidade. Então Deus, ele sempre vem provando que ele existe, entendeu? Ele sempre vem mostrando através de pessoas do improvável, o próprio Lázaro, na verdade, não foi o Lázaro, porque é esse outro Lázaro, que é o amigo de Jesus, morreu e ele ressuscitou Lázaro, né? Após 3 dias também, 4 dias. 4 dias. E ele com certeza deve ter tido a experiência, né? Não falou, não contou na Bíblia, não tem nada, mas existe essa consciência, a Bíblia relata, e para quem quiser, você que está aí, que tem dificuldade ou tem a dúvida, a gente está aqui para explicar para você. Jesus, ele é tão perfeito que ele deixa isso tudo para mim e para você, para que a gente venha ser liberto dos medos, porque tem gente que tem medo de morrer, sabe? Tem gente que tem pavor de acontecer alguma coisa. Não gosta nem de falar na morte. Nem de falar na morte. E isso, Jesus, ele nos conforta. Eu hoje não tenho medo. Até porque, para mim, não tem mais problema se eu vou morrer hoje, amanhã, se eu vou... Claro, eu já orei e sou muito honesto. Senhor, eu quero viver um pouco mais,
Porque quero ver meu neto, a gente está falando da vida daqui. Quero ver meu neto crescer, quero ver meu filho crescer, que está vendo aí. E é esse tipo de coisa. É como o senhor, eu quero trabalhar um pouco mais para poder deixar alguma coisa a mais para os filhos, né? Sempre a gente está trabalhando com um propósito. Mas medo, eu não tenho medo de morrer. Para onde eu vou? Eu sei onde é a morada, porque Jesus me comprou com seu sangue. E isso, depois que ele comprou, não tem como eu vou pedir o dinheiro de volta. Não, ele já comprou, é dele. Nós somos propriedade dele. E aquele que está em Cristo e crê nisso, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, vai morar no céu. E é certeza, meu amigo. Então, é nisso que eu creio, como disse Paulo. Porque porque morrer para mim é Cristo, porque morrer para mim é Cristo, viver é lucro, tá entendendo? Se eu estou vivo é porque é lucro, mas se eu morrer para mim é Cristo. Eu vou estar com ele, diretamente com ele, abraçando. Eu vou logo, a primeira coisa diz a Stephanie, começa, Senhor, por que isso? Ela começa a ter umas perguntas, mas por que aconteceu isso? Por quê? Só pergunta velha besta. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é dar um abraço nele, dizer que eu amo, porque esse é meu intuito, é de vê-lo, de abraçar, dizer o quanto eu amo ele. Por incrível que pareça, não é nem tanto pelo conforto, ou porque vou estar livre da ira futura. Não, é porque eu quero, é porque eu amo. É por ele, realmente. Realmente a morte é algo inevitável, né? E aí nós estamos falando de uma morte aqui da matéria, né? Quem conheceu Jesus, quem tocou na árvore da vida não morre, certo? Não vai morrer, vai passar pelo processo de sair deste corpo matéria, que eu acho que já até falei isso, que antes do pecado não teríamos uma matéria, era uma matéria perfeita, ou era uma energia perfeita. Sim. Que estava sobre a face da terra. O homem, como é uma energia perfeita, que não apodrecia, que não sentia dor, que não e era eterno. Ele continua sendo eterno, só que entrou o pecado, e aí nós nos transformamos naquilo que Jesus molda, que é do pó da terra. Sim. Então, depois do pecado, materializou-se, e nós estamos assim para passar esse processo. E nós vamos passar pelo processo, então vamos encontrar a morte. E dentro desse período de tempo, do momento em que nascemos até o momento em que morremos, nós vamos nos deparar com a verdade. Ninguém, a palavra do Senhor vai dizer que ninguém vai chegar diante dele enganado, certo? Todos vão ser foram esclarecidos e tiveram a oportunidade de clareza, de decidir se você quer viver segundo os princípios estabelecidos por ele ou não. Quando você diz assim, olha, eu para morrer é lucro porque eu sei para onde eu vou. Sim. Quando você está dizendo isso, porque eu amo. Se eu amo, eu obedeço. Se eu amo, sim, eu faço a sua vontade. Sim. Então é nesse sentido. Às vezes as pessoas ouvem essa fala, e aí ele diz, então ele vai poder fazer o que ele quiser, e aí ele continua salvo, uma vez salvo para sempre? Não. De maneira nenhuma. Não é porque eu amo. Ou seja, eu quero dar um abraço nele. Se eu amo, eu vou fazer a sua vontade. E aí eu pego esse negócio e faço por amor. Eu vou trazer para cá. Se eu amo a minha esposa, eu não vou traí-lo. Se eu amo meu irmão, não vou lhe enganar. Não vai enganar. Então, se eu amo meu irmão, não vou roubar ele. Então, quer dizer, é essa transformação do qual nós estamos falando. Quem roubava não rouba mais. Quem mentia não mente mais. Quem matava não mata mais. É essa transformação da nossa mente em que vai fazer toda a diferença daquele que ama. Tudo isso não é por obrigação, mas é por adoração. Eu vou adorar quando eu te respeito. Quando eu estou te respeitando, eu estou adorando a Deus. Não é quando eu estou cantando louvor, pelo amor de Deus. As pessoas que adorar a Deus é ir para a igreja e chegar lá e começar a cantar. Não. Ou quando você dobra o joelho e começa a orar. Não é também nesses momentos. É vida plena, é vida com Ele. Aonde quer que você esteja, você vai estar adorando. É em espírito e verdade. Eu adoro respeitando, eu adoro
ignoro fazendo. Eu faço porque eu amo, não por causa que ele vai me dar uma salvação. Eu já estou salvo. Glória E a Deus. por consequência da salvação, porque eu estou salvo, eu amo. E porque eu amo, eu faço. E não para. Porque o meu Deus está satisfeito com o sacrifício feito na cruz do Calvário. Então eu só vou fazer porque eu te amo, não vou fazer por isso, porque para ganhar alguma situação, de maneira nenhuma. Então o evangelho é muito simples, é a tua vida com ele, e essa que é a grande diferença. Isso é guardar tesouro no céu, é você ajudar o teu próximo porque você está amando como a você mesmo. É você ajudando que você vai contribuir para uma vida melhor, para uma transformação melhor. Eu vou te ajudar a tu compreender as situações para que eu possa viver bem sobre a face da terra. Eu vou viver bem aqui e ainda vou ter uma grande recompensa, viver com ele na eternidade, porque soube amar, porque compreendi e pude viver bem sobre a face da terra. É isso que é o amor de Deus para nós. Não é mais obrigação. Então essa que é a grande diferença da lei e da graça. A lei obrigava. Na graça, não sou obrigado, eu faço porque eu amo, eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu quero, é decisão minha. Eu não bebo mais cachaça. Sim. Porque eu amo por amar, eu não quero ficar tonto, eu não preciso. Sim. Disso, eu não preciso fazer isso, eu não preciso de nenhuma outra situação para me alegrar, eu me alegro nele, porque a presença dele, a abundância de alegria. Então eu não tenho por que ficar depressivo, porque eu estou na presença dele, e se eu estou na presença dele, eu não estou triste, porque depressão é sinônimo de tristeza. Então, você vai me falar isso. Assim, glória a Deus. Vamos lá. Não é por nada, não. O pastor falou tão legal agora, ele resumiu tudo em Cristo Jesus. E isso é fantástico. Eu acho que se eu passar daqui, eu estrago, sem ter como diz o pessoal. Na realidade, pessoal, o que eu quero deixar para você, ame Jesus. Eu não sei se é porque o pastor Pedro já sabe, eu também já sei. É simplesmente, eu acho muito simples. Tem gente que diz assim, muito crente que diz assim, é difícil servir Jesus. Não é nada difícil. Porque eu digo sempre, a minha cruz é de isopor. Pois é verdade, a cruz do pastor ainda tem rodinha. Mas assim, é muito fácil servir Jesus, porque é simples para mim, na minha cabeça e na cabeça dele, é simplesmente, nós devemos amar. Eu sirvo ele porque eu sou grato, porque ele é meu amigo, sabe? Porque ele me criou para me salvar. E isso é um amor. Porque lá atrás eu já era condenado, fui condenado, nasci no pecado, como diz Davi. Né? E no pecado eu vou morrer. Exemplo. Mas ele vem lá e muda essa história toda. Eu só tenho que ser grato a ele. É por isso que eu também o amo, eu sirvo ele. Por isso que eu procurei, como o senhor falou, transformação da mente. E isso mostra que, aí eu vou entrar no texto, que o Lázaro talvez poderia ser pobre realmente, mas a confiança dele estava onde? Talvez em Cristo Jesus, em Deus, no caso, que ele fala a história de Deus, de seio de Abraão, né? E o rico estava lá, na força do próprio braço. Eu faço o que eu quero, é egoísta, o cara era aquilo e tal. Então, a gente vê a troca de valores. Mas isso não importa. Tanto pobre quanto rico, você tem que amar a Jesus. E aí a gente vai voltar no textinho que a gente falou na semana passada. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Fora isso, acabou. É só amar, é só amar.